Você já teve a sensação de estar preso dentro de uma garrafa? Consegue ver o mundo lá fora, mas parece que existe uma película invisível entre você e tudo o que é vivo? Nada exatamente errado, mas nada plenamente certo também. É como se uma parte sua tivesse esquecido de voltar para casa. Pois é sobre isso que vamos falar. Sobre o momento em que o humano para de correr atrás do divino e descobre que o divino sempre esteve vindo em sua direção. O que chamamos de cura, espiritualidade, equilíbrio, tudo isso é apenas o retorno dessa energia esquecida. Não é sobre alcançar o céu, é sobre deixar o céu chegar até aqui, agora, dentro do corpo. Mas para isso tem um preço: olhar de frente à ferida. A ferida antiga, a ferida de Ísis. Ísis representa o feminino original, o ventre criador, a capacidade de acolher e gerar vida. E a ferida dela é a ferida de toda separação, quando o amor se parte em dois, quando o masculino e o feminino deixam de se reconhecer, quando o humano e o divino viram lados opostos da mesma moeda. Desde então, vivemos tentando costurar essa fenda, com religião, ciência, controle, poder, sexo, trabalho. Mas a costura não se sustenta, porque o ponto é feito com medo. E o medo, no fundo, é só amor encolhido. O humano vive numa dualidade constante. Quer ser livre, mas teme perder o controle. Quer sentir o divino, mas se protege da entrega. Quer ser inteiro, mas se identifica com a metade. É aí que a raiva aparece. A raiva não é o oposto do amor. É o amor que não suporta mais ser negado. E cada vez que o divino tenta se aproximar, a mente humana reage como se fosse uma invasão. E se eu perder tudo o que eu sou? Esse é o drama invisível da consciência. Não temos medo da dor, temos medo da grandeza. A ferida de Ísis é o ponto onde o poder de criar foi sequestrado pela lógica de sobreviver. O sagrado se transformou em sistema. O corpo virou um campo de batalha entre o desejo e a culpa. E o espírito, que deveria ser respiração, virou meta. Mas aqui vai o segredo que quase ninguém percebe. A ferida não é um castigo, é uma passagem. É o ponto onde o divino se dobra para poder te encontrar por dentro. Tudo o que você busca, sentido, amor, propósito, está na verdade tentando te encontrar. A vida não é uma escada para o alto, é uma espiral que desce até o centro de si mesma. Enquanto você corre para cima, o que é verdadeiro vem descendo. E quando vocês se encontram, é aí que a jornada termina. Mas a mente resiste. Ela pergunta: e se eu soltar tudo? E se eu deixar de existir? E o corpo responde com medo, tensão, cansaço. É o velho hábito de controlar o que já é seu por natureza. Você não precisa buscar a luz. Ela vem até você quando você para de brigar com a sombra. O mundo que você vê fora é reflexo da ferida dentro. Governos autoritários, religiões que vendem salvação, corpos exaustos, afetos feridos. Tudo isso é o masculino e o feminino tentando se reconciliar, mas ainda falando línguas diferentes. O masculino quer direção, o feminino quer presença. Quando um domina, o outro adoece. Quando brigam, o corpo carrega a guerra. E é por isso que tanta gente vive dividida entre fazer e sentir, entre acreditar e duvidar, entre amar e se proteger. Metade da humanidade empurra, a outra metade espera. E o equilíbrio fica em suspenso como um segredo mal contado. Mas existe um instante, breve e imenso, em que as duas forças se olham e lembram quem são. Esse instante é o que chamamos de cura. Não tem ritual, não tem milagre. É o momento em que o humano respira fundo e o divino finalmente respira junto. Respirar é o verbo da criação. É o que transforma medo em movimento, raiva em clareza, dor em sabedoria. Enquanto você respira, o plano divino encontra o plano humano. A vida deixa de ser uma luta para virar um diálogo. Muita gente ainda acredita que evolução é uma escada, mas não é. É um abraço. E abraçar dói,
porque exige que você pare de se defender. Mas também é o que dissolve a raiva que te separa do mundo. Você não está aqui para aprender lições. Está aqui para lembrar o que sempre soube. A vida não é escola, é espelho. Tudo o que você chama de problema é só um reflexo da parte sua que quer voltar para a mesa do banquete. Mas você ainda insiste em ficar na porta, achando que precisa se purificar antes de entrar. Sabe o que acontece quando você finalmente deixa o divino entrar? Nada explode. O céu não desaba. Só o barulho mental é que silencia. E no lugar dele vem um som que parece familiar. A respiração do mundo. A consciência se alinha como dois triângulos que se tocam. O humano e o divino. E no encontro formam uma estrela. A estrela de Ísis, não a do símbolo antigo, mas a que brilha dentro de cada corpo quando ele para de negar o sagrado que carrega. Mas há algo mais escondido nessa história. A ferida não é só feminina, ela vive também nos homens e grita de outro jeito. Grita quando ele precisa ser forte o tempo todo, quando não pode chorar, quando transforma amor em poder, presença em controle. A ferida dele é o medo de sentir. A ferida dela é o medo de existir. E as duas se alimentam uma da outra, gerando gerações inteiras de pessoas que confundem amor com salvação. Curar Ísis é curar Adão. É permitir que o masculino e o feminino parem de competir dentro de nós e comecem a conversar. Não é sobre equilíbrio perfeito, é sobre reconciliação. É deixar o masculino agir com ternura e o feminino escolher com coragem. Quando esses dois planos se tocam, o humano e o divino, o masculino e o feminino, algo curioso acontece. O medo perde o emprego. Ele não desaparece, só fica sem função. E o que sobra é um tipo de confiança que não vem da cabeça, vem da pele. A vida deixa de ser um campo de provas e vira um laboratório de criação. O sofrimento, que antes parecia sinal de fracasso, passa a ser só um processo de parto. E a morte, que sempre pareceu o fim, se revela como respiração profunda do espírito. O futuro é o passado curado. Tudo o que você ainda teme já aconteceu e já foi compreendido. O que falta é o corpo aceitar essa compreensão. Olha em volta, os grandes movimentos do mundo, as crises políticas, o colapso climático, as guerras religiosas, são reflexos da mesma cura em escala coletiva. É a Terra tentando alinhar seus dois planos. E cada vez que você faz isso dentro de si, um pedaço do planeta respira melhor. Sim, parece romântico, mas é físico. A consciência é contagiosa. E quando alguém se reconcilia, a vibração se espalha como uma onda silenciosa. É assim que a humanidade muda, um corpo de cada vez. Mas cuidado, reconciliar não é voltar ao passado, não é resgatar o sagrado feminino ou o divino masculino como se fossem bandeiras. É perceber que essas forças não são ideais, são vivas. Elas se movem dentro de cada decisão, cada toque, cada silêncio. Integrar é permitir que o amor e o poder dividam a mesma casa. E para isso, você vai ter que derrubar algumas paredes internas. Sim, vai dar medo. Mas lembra de Rafael, o nome antigo da energia que transmutava o medo em sabedoria. Essa força ainda existe. Cada vez que você inspira, ela se ativa. O medo é o ponto exato onde a consciência se expande. Quando o humano para de fugir do divino e o divino para de exigir perfeição do humano, nasce algo novo. Uma forma de ser que não precisa escolher entre razão e fé, entre ciência e alma, entre corpo e espírito. Um estado em que você finalmente entende que não há cima nem baixo, só profundidade. Essa é a nova energia. Não vem de templos nem de mestres. Vem da sua respiração. Quando você para de mentir para si, o plano divino encontra o plano humano. E os dois riem. Riem do tempo que perderam tentando se entender. Riem do teatro inteiro. E no meio do riso, vem a paz.
Agora respira, não como um exercício. Respira porque você pode. Porque o ar está te amando de volta. Sente o corpo. Percebe que tudo o que você chamava de erro foi só o jeito que a vida encontrou para te trazer até aqui. O divino não quer te corrigir. Quer te experimentar. E se você deixar, ele vai dançar dentro de você. A ferida de Ísis está se curando cada vez que alguém se permite ser vulnerável sem se envergonhar. Cada vez que um homem diz, eu sinto, e uma mulher diz, eu posso. Cada vez que alguém decide não escolher lados, mas escolher presença. Essa é a verdadeira revolução. Não começa nas ruas, mas na respiração. Não precisa de aplauso, só de coragem. Porque viver com o coração aberto é o maior ato político que existe. E quando o divino e o humano finalmente se encontram, não há fogos de artifício, há silêncio, há paz. Há uma simplicidade tão poderosa que a mente não consegue nomear. A vida continua, mas com outra textura. Você continua sendo você, só que inteiro. Comenta aqui. O que dentro de você ainda precisa se reconciliar? O que você sente quando ouve que o divino está tentando te encontrar? Quero saber o que desperta aí dentro. E se essa conversa te tocou, se inscreve no canal Selva Interna, curte o vídeo e compartilha essa respiração com quem também anda esquecendo que é sagrado. Porque toda vez que alguém desperta, Ísis sorri um pouco mais. E assim é.